esqueça disso. Por maior que seja o seu poder. Saudade, May. Yo! Finalmente uma das grandes estreias do ano chegou. Eu estou falando de Homem-Aranha, Um Novo Dia. E sim, pela primeira vez eu não sou mais um PNG ambulante do Homem-Aranha. Mas, para manter a tradição... E sim, eu vi o filme na... Pera, só um momentinho. Tá maluco, não dá pra usar essa máscara num calor de 30 graus não, pelo amor de Deus. Mas essa aqui deve servir, né? Bem, eu vi o filme na pré-estreia e mesmo 3 dias depois eu ainda tô tentando processar o quão bom foi esse filme. E acho que você já viu na thumb, mas esse vídeo vai ter muitos spoilers, então veja por sua conta e risco. Agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Renascimento. Meus amigos, que filme bom! Já começando dizendo que muitas pessoas estavam falando por aí que esse filme é melhor que Homem-Aranha 2 de Sam Raimi. E eu diria que não. Mas isso não significa que esse filme seja ruim. Mas o Homem-Aranha 2 de Sam Raimi é uma obra de arte. E algo que me preocupava muito era se eu sairia satisfeito da sessão. E finalmente eu posso dizer que sim. Pra falar a verdade, a minha primeira impressão vendo todos os trailers era meio dividida. Eu tava muito hypado com as cenas de ação e eu acho que é o que esse filme entrega de melhor. Mas também tem muitas cenas emocionantes e cenas essas que envolvem a MJ. E sim, eu sei que muitas das pessoas já ficaram com o pé atrás quando viram a MJ e o Ned no trailer, incluindo eu. Mas acalmem-se porque não é tão ruim quanto parece. Mas vamos começar pelo começo. Logo no começo do filme, vemos a grande maioria daquelas cenas em que aparecem no trailer, onde o Peter enfrenta alguns vilões como Tarântula, Boomerang, Escorpião e até o Lápide aparece agora. Como eu já imaginava, essas cenas não iam ter tanto impacto narrativo, mas elas servem para mostrar os perrengues que o Peter vem passando nos últimos meses. Também vemos a passagem do tempo de acordo com os vídeos do Ned que aparecem, isso é algo bem interessante da direção. E já aproveitando o elogio, o Destin Daniel amassa nesse filme. Ele traz exatamente o que estava faltando nos últimos filmes, que eram dirigidos pelo John Watts, mas com o passar do vídeo eu vou provando meu ponto. Durante essas cenas a gente vê que agora o Peter tem meio que uma sala onde ele faz as coisas dele, e tudo foi construído por ele mesmo. Sim, agora ele não depende mais do Sr. Stark, graças a Deus. E é muito legal a gente ver isso, porque muita gente não sabe, mas o Peter é muito inteligente, então quando dão recursos na mão dele, a gente vê o que ele pode fazer. Esse filme também tem bastante inspiração no jogo de PS4. Um desses exemplos é a detetive Jean Wolf. Eu acho que é assim que se fala, que é uma personagem existente nas HQs, criada por Bill Mantlo e Sal Buscema, mas creio que uma das inspirações para colocá-la no filme foi a própria Yuri Watanabe, que é aquela policial amiga do Homem-Aranha que a gente vê no jogo de PS4. Uma cena que é bem no começo do filme, mas que eu gosto bastante, é a cena do tanque, que é uma daquelas cenas que foram gravadas nas ruas, com efeito prático, e meus amigos, algo que eu gostei muito nesse filme foram as cenas de web swing, que era algo que o Aranha do Tom não tinha muito. Tem diversos ângulos de câmera que aumentam a imersão e eu gostei demais. Eu ainda gosto mais do web swing do Andrew, mas já é uma grande evolução. E um personagem nesse filme que vai meio que fazer dupla com o Peter é o Justiceiro, e a relação entre esses dois é muito boa. Para de choramingar. Você que sabe. Filho. Vai pra casa. Gera muitos momentos engraçados e até um momento meio emocional entre eles dois no final, porque a gente vê que o Justiceiro realmente se importa com o Peter lá no fundo, mas isso a gente vai deixar pro final do vídeo. E eu também gosto demais das cenas onde vemos o Homem-Aranha salvando pessoas, algo que parece simples, mas é a essência do personagem. Tem até uma cena que é quando o tanque capota, que tem algumas pessoas na frente dele que serão esmagadas, mas o Peter fez questão de salvar cada uma dessas pessoas. E antes de seguir com o vídeo, tem uma cena que é muito engraçada do Peter com a Helena, que é logo depois de toda a ação. E essa cena também meio que justifica aquela pergunta de por que outros heróis não fazem nada nos outros filmes. O Peter chega numa sala onde estava a Helena e ele estava usando o traje, mas ela insiste para ele entrar na banheira, e o que eu achei muito engraçado foi que quando ele voltou ele estava só de toalha e com a máscara. Esse parece um pequeno detalhe, mas finalmente parece que entenderam que o Homem-Aranha não sai revelando a identidade para todo mundo igual nos outros filmes. Bem, sobre o que eu tinha dito antes, a Helena diz pro Aranha que ela só lida com pentes grandes porque ela faz parte dos novos Vingadores, mas como o Homem-Aranha é um herói da vizinhança, então ele lida com os peixes pequenos, se é que dá pra entender. Enfim, é uma cena bem curta, mas explica bastante coisa. Outro ponto muito importante desse filme é a metamorfose do Peter. Muitas pessoas pensavam que ele ia virar o Aranha Humana ou acontecer algo como o outro.
mas na verdade é bem mais simples do que parece. Basicamente o que acontece é que logo depois do Peter ver a MJ beijando outro cara, meio que causa um gatilho nele, e esse gatilho ativa o DNA aracnídeo, o que meio que gera uma evolução forçada. Ele cria teias orgânicas, os sentidos ficam mais aguçados e ele fica bem mais forte. Mas antes que ele possa sequer tentar resolver isso, o escorpião começa a atacar. Mas na verdade não era exatamente ele, já que ele estava sendo mentalmente controlado pelo vilão do filme. Já eu vou falar mais sobre isso. Basicamente tem uma cena de luta muito boa entre eles dois e o Peter acaba perdendo o controle, começando a lutar com mais força contra o escorpião. Isso inclusive acaba quase custando a vida de uma policial, e quando o Peter volta ao controle a gente vê que ele não lembra muito do que aconteceu. Então ele se culpa pela pessoa que ele machucou acidentalmente, e isso faz ele ir atrás de dar um jeito de anular essa evolução forçada. E aqui o filme faz algo que eu gostei bastante, porque ao invés de usar o Bruce Banner só como participação especial, ele serve para reforçar uma das maiores qualidades do Peter, a inteligência. Interessante que esse roteiro sabe ligar bastante a maioria dos pontos desse filme, e parece que não fica uma barriga no meio. E o Peter vai até o Bruce para perguntar como ele conseguiu manter o Hulk preso. E uma cena que me pegou muito foi que o Peter e o Bruce praticamente estavam debatendo de igual para igual sobre assuntos de ciência. E pô, ver essa cena me gerou um sorriso sincero, porque só aí a gente já pode ver o quão o intelecto do Peter é avançado. Entende como a gente não precisa só de cenas de ação? Cenas como essa já são muito boas para mostrar do que ele é capaz. Mas por mais que eu tenha gostado da participação do Bruce, eu me perguntei lá no fundo, por que não o Kurt Connors? Porque parando para pensar, ambos teriam exatamente o mesmo propósito narrativo. Dois professores muito inteligentes que se transformam em um monstro verde, e o Peter vai ter que enfrentar. É basicamente igual, mas mesmo assim eu acho que eles precisavam de um gancho a mais para alavancar o filme. Só que ainda assim eu acho que poderia ter sido diferente. E já avisando que eu achei do cacete a cena entre o Homem-Aranha e o Justiceiro versus o Hulk. Eu jamais imaginaria ver isso em um filme. Mas foi muito bom, fiquei igual uma criança com os olhos brilhando vendo aquilo. Enfim, eu já falei demais dos heróis, mas você percebeu que até agora não teve nenhum vilão? Exatamente. Outra crítica que eu tenho nesse filme é que ele simplesmente não tem um vilão fixo. Na verdade mesmo, quem tem um papel vilanesco nesse filme é a Jean Grey. Aliás, quando o nome dela apareceu na tela, eu admito que eu fui um dos que gritou. É foda, né? Mas em geral ela se prova não ser a vilã. Na verdade, as motivações dela é que as mesmas pessoas da controle de danos que ajudam o Peter ao longo do filme capturaram e usaram a Sarah Grey, que é uma personagem existente nas HQs, irmã da Jean Grey. E o objetivo dela no filme gira em torno de achar onde está a irmã dela, mas no fim ela acaba descobrindo que a irmã dela morreu. E algo que eu achei bastante interessante é que assim como o Peter despertou seus poderes com um evento traumático, a Jean Grey também, porque logo em seguida dela saber que a irmã dela morreu, acontece aquela explosão. Basicamente a Jean aumentou o raio de controle mental dela. Mas ainda assim ela não mata ninguém, nem mesmo o cara que era responsável pela morte da irmã dela. Então no fim das contas o Peter não tem uma luta final com o vilão, sabe? Na verdade a treta final é com o próprio Tentáculo. Falando em Tentáculo, eles perderam a chance de colocar o Demolidor. Pô Marvel, na hora de colocar fanservice tu não coloca, né? E essa treta do Tentáculo nem é bem com eles, já que eles estão sendo controlados pela Jean. Mas já que eu tô falando dessa cena, eu tenho que elogiar a direção nas cenas de luta desse filme, porque meus amigos, que cenas boas. Moleque, eu fiquei todo arrepiado vendo o Peter lutando com aqueles ninjas treinados, mano. E a movimentação dos membros do Tentáculo também é muito boa. Tem até uma parte que eles usam um ao outro pra alcançarem lugares em que eles não conseguiriam por conta própria. Então, pra mim, as cenas de luta desse filme são nota 10. E nessa cena também temos a conclusão do arco do Peter, já que no fim das contas ele para de tentar esconder o lado aracnídeo e consegue manter o equilíbrio entre o homem e a aranha. Caramba, eu nem acredito que eu falei uma frase tão foda. Cê é louco, Marvel, me contrata aí. Isso aqui foi absolute roteiro. Enfim, mas agora temos que falar sobre os dois elefantes na sala, MJ e Ned. Porque depois de todo aquele arco de sem volta para casa, eles voltaram, e não só voltaram, como fazem parte do núcleo do Peter, já que a história gira em torno da Jean, através da mente do Peter, descobrir quem é a MJ e ir atrás dela. Mas eu já vou falando que pelo menos pra mim isso não incomodou nem um pouco, porque a conclusão desse arco mais pra frente é muito boa. Antes disso, eu quero falar de uma cena que eu realmente não esperava nem um pouco, porque a MJ tem uma cena com o Peter em cima de um prédio e ela tira a máscara dele. Ela também fala algumas coisas, o que dá a entender que ela realmente se lembrou de quem ele era. Eles até se beijam.
Mas na verdade, quem tava controlando a mente dela era a Jean. Eu até lembro que nessa parte algumas pessoas no cinema gritaram porque realmente ninguém esperava isso. Então essa cena não enganou só o Peter, mas até o público que tava assistindo. Eu honestamente não queria que eles voltassem, eu queria um novo núcleo de amigos pro Peter, mas talvez isso vá ficar pro próximo filme, infelizmente. Ou talvez não, porque no final do filme acaba literalmente com o Peter e o Ned fazendo aquele toque deles, o que me deixou totalmente confuso, porque se liga, no trailer do filme a gente vê que o Peter deixou a MJ no covil do Justiceiro para ela ficar protegida, mas antes disso ele simplesmente deixou a mesma carta que ele escreveu no final do outro filme no mesmo lugar que a MJ. Aí antes ele tava com a carta porque a Jean Grey pegou e, se eu não me engano, ela entregou pra ele. E aí quando o Peter volta, ela já tinha lido a carta, mas isso simplesmente não fez ela lembrar quem ele era. E mesmo quando ele tira a máscara, ela não se lembra dele. Então qual o sentido do Ned se lembrar do toque? Isso talvez tenha uma explicação no próximo filme, mas pra mim esse é o único furo de roteiro que eu tenho pra reclamar. Mas agora indo pra conclusão do arco do MJ, ela diz pro Peter que mesmo que ela não se lembre dele, ela sabe que a outra MJ tinha todos os motivos pra amar ele. E aí quando o Peter diz que ama ela, ela responde dizendo que não ama ele. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Isso já descarta qualquer possibilidade deles terem um relacionamento e eu acho essa decisão bem madura do roteiro. Eu realmente não esperava que eles fossem fazer isso, então me surpreendeu bastante. Agora, Marvel, você só tem um trabalho. Traga Mary Jane, traga Gwen Stacy, traga Harry Osborn, qualquer coisa. Mas agora, retomando para Jean Grey para encerrar o vídeo, a cena final é basicamente um dilema se ela deve ou não matar o vilão do filme. Ela até entra na mente do Peter e a própria Tia May aparece para ter um diálogo com a Jean. Uma cena que eu achei bastante emocionante e talvez uma das melhores cenas dessa Tia May. Mas a cena acaba com um tiro do Justiceiro que era para acertar a Jean, mas o Homem-Aranha entra no meio. Sabe aquela cena emocional entre eles dois que eu falei lá no começo do vídeo? Pois bem, o Frank leva o Peter pro hospital em uma cena que com toda certeza é referência àquela cena em Guerra Civil. E aí durante o tempo que o Homem-Aranha estava no hospital, a gente vê que Nova York se preocupa com ele e ficou comovida com o acontecimento. Quando o Peter acorda, a gente vê que o Frank estava até lacrimejando e eu achei essa cena bem engraçada e eu quase chorei. Sim, quase chorei, porque as lágrimas caíram mesmo quando o Peter sai do hospital disfarçado de Peter. E ele vê o quanto aquelas pessoas do lado de fora consideravam o Homem-Aranha o herói da cidade. Essa cena me lembrou um pouco daquela sequência de quando o Peter morreu no Aranha-Verso, sabe? E isso me deixou realmente muito emocionado. E é aí que, pelo menos para mim, o filme devia ter acabado, mas como eu disse antes, acaba com uma cena do Peter e do Ned. E aí, literalmente, depois de todos os créditos, chega a cena pós-crédito. E essa cena serve para mostrar que o Peter tá fora da Terra. E isso me fez criar uma teoria. Pode ser tanto o Homem-Aranha do Tom Holland que tá fora da Terra, ou pode ser o Homem-Aranha do Tobey Maguire, porque tem vazamentos de que ele vai estar em Doomsday, então possivelmente pode ser uma das incursões, e aí essa parte pode ser a Terra do Tobey se aproximando para uma incursão. Enfim, no fim das contas, Homem-Aranha Um Novo Dia fez exatamente o que eu esperava dele. Ele não tenta ser melhor que o Homem-Aranha 2 de Sam Raimi e ele sinceramente nem precisava fazer isso. O que ele faz é desenvolver o Peter Parker ao lugar onde ele sempre deveria estar, sendo um herói da vizinhança, inteligente, engraçado, humano e, acima de tudo, inspirador. Esse não é um filme perfeito, tem decisões que eu mudaria, e principalmente em relação ao vilão. Mas eu saí do cinema com aquela sensação que fazia tempo que eu não tinha. Porque tem alguns projetos do Homem-Aranha ultimamente que realmente não estão lá aquelas coisas. Mas eu saí feliz e principalmente muito satisfeito com o que eu vi. Eu recomendo demais que vocês vão ver esse filme e eu aposto que vocês não vão se arrepender nem um pouco. Pra mim, Homem-Aranha Um Novo Dia é uma nota 8. Eu me diverti demais e espero que todos vocês tenham uma boa experiência assistindo esse filme. Então eu encerro esse vídeo por aqui e já aproveita para comentar o que você achou do filme e se discordou de algum ponto meu. Então, curtam e se inscrevam para mais conteúdo geek.